Já estamos por aqui com mais um correspondente médico, Dr. Fernando Gomes, como sempre, conosco, para responder tantas questões. E hoje a gente tem um assunto tão interessante que fala de energia. Já estou curiosa para saber o que a ciência tem a dizer sobre isso, sobre os sugadores de energia e a gente chegar num ambiente e se sentir meio abatido, meio baqueado. Hoje tem esse assunto, viu? E o Dr. Fernando Gomes vai responder para a gente. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Elisa. É isso aí. Fica ligadinho aqui para não perder nenhuma novidade e vamos trabalhar, Elisa. Para já, vamos trabalhar e falarmos de vacina. Vacina contra a dengue. A gente tem acompanhado tantas vacinas por aí, incluindo o fato de existir já a vacina contra a Covid-19. E a dengue, que é uma doença que, puxa vida, tira o nosso sono de vez em quando, que pode causar males grandes para quem é acometido por essa doença. Não existe vacina ainda, porque ela está em fase de testes. Mas daqui a alguns anos pode sim nos ajudar no combate da doença. É um imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan e que mostrou bons resultados, viu, na fase 1 de estudos. Curioso, né, doutor, que 2 anos atrás, se eu dissesse assim, fase 1 de estudos, talvez as pessoas nem entenderiam tanto. Ou, de repente, a gente nem citaria, fase 1, o que é isso? E agora, depois de 2 anos muito bem vividos de Covid-19, como a gente acompanhou fase 1 de testes, fase 2, fase 3, fase 4, as pessoas já estão mais íntimas com esse assunto. Inclusive com essa informação de que os testes foram feitos com 200 pessoas nos Estados Unidos que receberam 2 doses da vacina ou receberam o placebo, que é o que o doutor Fernando já explicou pra gente, o tal do duplo cego randomizado, que você pega um grupo, divide em 2 e metade recebe a vacina, metade não. E os resultados, doutor, como se saíram? Os resultados foram ótimos, foram realmente promissores. A gente tem que lembrar que na fase 1, o que a gente tem são dados relacionados à biossegurança principalmente. Mas é lógico que aqui a gente já pode começar a vislumbrar o que vai vir pela fase 2, que é quando, na verdade, se testa se de fato a vacina cumpre o que promete, ou seja, criar uma situação imunológica favorável para o vacinado. E depois na fase 3, quando a gente tem muitas e muitas pessoas e a gente consegue imaginar na prática qual que é a sua eficácia, como que ela vai funcionar de verdade. Mas esse resultado mostrou, em termos de imunogenicidade, 100% para quem já teve dengue, ou seja... Imunogenicidade seria? Exato. O que significa isso? A produção de anticorpos e mediação de uma resposta inflamatória satisfatória após a aplicação da vacina. 100% para quem já teve dengue. Excelente. Então, que de alguma forma já teve contato com o vírus e 93% em quem não teve contato com o vírus. Os números realmente são grandes. Vamos lembrar, fase 1. Aqui o objetivo principal não é exatamente trazer só esses números, mas mostrar que a vacina não faz mal e que ela é segura. Reações, e aqui sim a gente presta atenção nesses dados, né? Dor de cabeça, fadiga, erupção cutânea, dor muscular. Nada muito diferente do que a gente observa com a maioria dos imunizantes em linhas gerais, que envolvem, na verdade, a tentativa de proteger a pessoa de uma infecção futura. Você mesmo já tomou vacina recentemente e sei que você já teve algumas reações assim. Isso é algo que muitas vezes é normal e até mesmo esperado. Pois é, depois de tomar a vacina a gente fica com algumas dores, né? Ou a dor no braço onde aplicou, de repente dá uma fraqueza, uma moleza, uma sensação febril e que isso está dentro do pacote daquilo que é previsível para uma vacina. Doutor, efeitos colaterais graves, eles apareceram nessa fase de testes, que é a fase 1, por isso que são poucas pessoas, diante daquilo que a gente está habituado a ver. Foram 200 pessoas, não foram milhares, né? Por ser na fase 1. Mas reações graves apareceram? Não apareceram, o que apareceram foram principalmente essas reações que podem, obviamente, ser desagradáveis para algumas pessoas, mas nada grave a ponto de você falar, olha, não dá para você prosseguir com o estudo. Por isso que essa fase 1 ela é tão importante e ela é realizada, como você muito bem disse, Elisa, com um número mais restrito de pessoas. Geralmente 100, 200, 300, não muito mais do que isso, para que você tenha uma observação clara se existe algum malefício ou não pela aplicação do imunizante. Doutor, e é correto a gente identificar da seguinte maneira, se uma primeira fase, que é o mais importante para ver se pode fazer mal para alguém, se pode dar algum problema e tudo mais, ela não demonstrou esse problema e mais do que isso, trouxe dados muito importantes e que mexem com a nossa esperança. A gente pode ficar com esse sentimento de, puxa vida, acho que essa vacina vai dar bom, como a gente diz, né? Acho que vai dar bom esse momento para a nossa sociedade, doutor. A gente chama isso de dados preliminares, né? Então você faz o estudo, mas é lógico que você já tem algum material
que do ponto de vista estatístico pode ser trabalhado e oferecer informações importantes. A gente já meio que prevê o que vai acontecer na fase 2. Mas não tem como, enfim, como pular etapa, né? A próxima etapa, que na verdade só falta a compilação dos dados, análise e publicação, ela já faz com que a gente tenha mais ou menos uma previsão do que vai acontecer ali para frente. Talvez os números possam mudar um pouquinho aqui, mas a gente pode imaginar que, enfim, uma vacina com mais de 50% de produção de, enfim, proteção imunológica, você pode imaginar que na segunda fase ela vai trazer resultados promissores também. Vamos em frente aqui com o nosso próximo assunto do correspondente médico, varizes. Para algumas pessoas, quando a gente fala de varizes, seria o mesmo que falar de algo estético. Ai, que bobeira, é só uma manchinha, não tem nada demais. Só que não é exatamente bem assim, porque pode causar desconforto em quem tem, pode causar dores, desconforto nas pernas. E a gente está trazendo esse assunto aqui para o correspondente médico para poder ouvir do Dr. Fernando Gomes em quais aspectos ter varizes pode ir além, pode causar algum mal para quem passa por isso, muito além das questões estéticas. Varizes, o tratamento de varizes sofreu impacto na pandemia. Bom, a gente viu a quantidade de tratamentos, né, doutor, que de fato sofreram impactos durante a pandemia. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, as cirurgias de varizes no SUS caíram quase 70%. Eles analisaram 2019 e 2021 e nesse período a queda foi de quase 70%. Especialistas apontam que os problemas de varizes vão muito além dessa questão estética e podem inclusive reduzir a qualidade de vida dos pacientes, sabia? A gente conversou com o cirurgião vascular, o Caio Focácio, que explicou para a gente o que são exatamente as varizes e por qual motivo é importante passar por um tratamento correto. Varizes são veias dilatadas e tortuosas com perda de função. As veias são os vasos responsáveis por levarem o sangue de volta para o coração. Quando elas perdem a sua função e se dilatam nas pernas, temos a doença varicosa, que é a primeira categoria da insuficiência venosa no membro. Então, o tratamento é muito importante, porque em casos mais graves, ela pode gerar até problemas como hiperpigmentação de pele e úlceras da perna, que são feridas com difícil cicatrização. Então, quanto antes começar o tratamento, melhor. Muito bem, vamos aqui à repercussão com o Dr. Fernando Gomes, depois de termos ouvido o Dr. Caio Focácio falando de varizes. E enquanto a gente estava aqui, antes de aparecer no ar, eu perguntei para o doutor, mas eu posso falar variz? Os apaixonados pela língua portuguesa estão sempre ali atrás das respostas. Variz ou varizes? A doutora já me ensinou que a gente fala varizes. Vamos varizes, é isso mesmo, Elisa. Varizes. Por qual motivo as varizes aparecem de fato, doutor? A gente pode logo associar a um problema de circulação, por exemplo? Sim, a gente tem que entender o seguinte, Elisa. Nós temos o coração que recebe o sangue oxigenado do pulmão. Conforme ele bombeia, esse sangue vai atingir as artérias, que são os vasos, que têm uma camada elástica mais pronunciada, que levam esse sangue bom, esse sangue oxigenado, cheio de nutrientes, para os mais diversos tecidos e órgãos diferentes. Depois que existe essa troca metabólica, esse sangue é recolhido de qualquer órgão, então pode ser do fígado, do rim, dos membros inferiores, dos músculos, e volta através do trabalho das veias novamente para o coração. Ok? Esse caminho de volta feito pelas veias, existe uma seguinte característica: esses vasos eles são mais finos e eles são dotados, quando a gente fala da parte de baixo do corpo físico, de válvulas que permitem que o sangue retorne e não tenda a descer. Então, por dentro das veias, diferente das artérias, nós temos válvulas, que são pequenas lâminas que fecham conforme o sangue passa. De modo que eu vivo aqui na ortostase, por exemplo, quando eu estou de pé, e existe a força da gravidade puxando o sangue para baixo. Conforme esse sangue ele vai retornando para a veia, para ele não ficar descendo e voltar até o coração, nós temos um sistema de comportas. Essas válvulas, quando deixam de funcionar de forma adequada, podem provocar refluxo do sangue, não conseguir desempenhar o seu papel, que é levar esse sangue até o coração novamente e se manifestar no que a gente conhece como varizes. Se não tem esse refluxo do sangue, então acumula uma parte considerável do sangue mais na parte de baixo. Por isso que é comum a gente ver nas pernas as varizes aparecerem. Fica mais evidente, exatamente. As veias ficam dilatadas, com mudança da coloração, pode existir dor. Enfim, é por conta disso que as varizes
varizes acontecem. As causas são inúmeras, né? Você tem questão genética, questão de estilo de vida, a própria obesidade, o desuso, por isso que é tão importante a gente caminhar, lembrando que as panturrilhas funcionam como os corações, como se tivesse um coração em cada membro inferior, na parte de baixo do corpo, ajudando a fazer esse trabalho de bombear e impulsionar o sangue para cima. Mas, em linhas gerais, o que são as varizes, né? Veias dilatadas e tortuosas, que muitas vezes, clinicamente, quando são superficiais, é fácil de observar. Até um leigo consegue fazer o próprio diagnóstico. Onde ela aparece principalmente na parte de baixo, em pés, pernas e coxas. Doutor Fernando, as veias geralmente são fininhas. O correto é que elas sejam fininhas ou algumas são mais grossas, mais finas. Isso já poderia demonstrar algum tipo de problema na circulação? Por qual motivo as veias ficam mais aparentes numa perna? Elisa, as veias são mais finas do que as artérias. Isso é natural e são dotadas desse mecanismo interno de válvula para funcionar. Nos membros inferiores, elas ficam mais evidentes, principalmente as superficiais, porque o sangue tem uma coloração diferente e isso se faz mais presente quando você tem a estase. A estase é o acúmulo do sangue naquela região. Por isso que você vê e percebe a sua tortuosidade e a cor diferente. Predispondo, inclusive, a úlcera varicosa, por exemplo, que são aquelas feridas difíceis de cicatrizar e outras alterações, até mais graves, como, por exemplo, uma trombose venosa profunda, que é quando você tem a formação de um verdadeiro coágulo dentro dessas veias mais profundas, que podem se desprender e provocar um tromboembolismo pulmonar, que é causa de morte. Por isso que a gente está falando de uma coisa aqui que não é meramente estética, ela tem uma repercussão potencialmente grave para a saúde. Uma dúvida, antes de irmos para o próximo assunto, o senhor falou que muda às vezes a coloração da veia. Às vezes a veia na perna não é vermelha como a cor do sangue, é verde, né? Verdinha, você pensa assim, meu Deus, que tá acontecendo comigo? Meu sangue ficou verde. Não é isso, lógico, mas existe uma mudança de coloração e isso é comum quando uma pessoa tem esse problema de circulação e que tem varizes mais aparentes, doutor? Sim, quando elas ficam mais aparentes pode existir uma combinação de cores, a gente tem que imaginar que a gente tem como camada superficial ainda a pele, a questão da própria melanina e outros pigmentos que podem dar essa sensação. Fato é que nitidamente as coisas mudam e a pessoa percebe que não tinha aquilo no corpo e de repente passou a apresentar em maior ou menor número. A cor é um aspecto que chama atenção, mas muitas vezes até mesmo o relevo, o inchaço nos membros inferiores e até algum grau de dor. Doutor Fernando, vamos aqui ao próximo assunto. Se você tiver mais dúvidas em relação a varizes, por favor, mande para a gente pela hashtag correspondente médico, porque agora vamos falar sobre pessoas que tiram a sua energia. Para alguns seres humanos, esse assunto é, nossa, que absurdo, falar disso, isso não existe, coisa e tal. Mas, acredite, se quiser, essas reações, o doutor Fernando Gomes vai trazer aqui para a gente as justificativas. São reais. Às vezes você está lá empolgado para fazer uma atividade, alguma coisa no trabalho, aí chega uma pessoa perto de você, troca algumas palavras, uma conversa e de repente você sente ali, nossa, às vezes uma sensação, um sono, uma coisa meio, acho que eu estou me sentindo meio caidinho, sabe? Aí você já pensa assim, não, é coisa da minha cabeça, para lá, eu é que estou causando isso. Será? Será que existem pessoas que de fato têm essa condição de sugar a energia? Ou você é alguém que suga a energia dos outros? Doutor Fernando Gomes é quem vai receber essa bola agora para responder para a gente. Doutor Fernando Gomes, isso é real ou é um achismo da nossa cabeça? Quando a gente observa o comportamento humano, existe uma coisa chamada relacionamento interpessoal. E não tem jeito, né? O relacionamento interpessoal, ele pode ser favorável, pode ser agradável, pode ser bom para o nosso desenvolvimento, pode ser aconchegante, ou ele pode ser atrituoso e até mesmo, em vez de provocar alguma coisa que faça a gente crescer ainda mais, pode provocar um certo desconforto. Isso porque faz parte da natureza humana essa comunicação. Aqui eu não estou dando nenhuma explicação psicoespiritual. Existem explicações neurocientíficas evidentes do que por que isso acontece. E às vezes tem pessoas que podem funcionar, como você falou, como alguém que drena energia, assim como tem pessoas que turbinam a energia do outro e dependendo do contexto e do relacionamento, essa figura ela pode mudar. Porque não depende só do que a pessoa emite em termos de produção verbal ou de conteúdo que passa para outra pessoa. Também depende da forma que a gente recebe. Se você está mais vulnerável, seu sistema límbico, de repente, um pouco mais frágil, por inúmeras questões, desde questões físicas, não dormir direito, estou com fome, ou então psicológicas, estou com um problema muito grave, com uma tensão muito grave, pode ser que eu responda de uma forma mais sensível
em relação a talvez um comentário, enfim, ou alguma coisa assim. Mas o que acontece na prática? O que acontece são alterações relacionadas com hormônios e neurotransmissores. Então, no sistema límbico, né, a região do cérebro responsável pelo gerenciamento das nossas emoções e a sensação do prazer. As pessoas ditas positivas conseguem, na verdade, facilitar a liberação de ocitocina durante essa fase de relacionamento. A ocitocina acaba sendo um relacionamento amoroso, principalmente evidente quando ela é liberada e acontece. Muito comum, por exemplo, da mãe quando tem o seu bebezinho. É o tal do hormônio do amor? Isso, exatamente. Quando a gente está apaixonado, a gente fica liberando ocitocina por aí, é isso, exato, doutor? E faz com que a gente consiga, na verdade, formar esse elo, esse vínculo agradável. Existe uma explicação para isso. Não significa que, então, vamos tomar ocitocina todo mundo porque as coisas vão melhorar. Quero uma dose de ocitocina para melhorar o mundo. Mas existem explicações neurobiológicas para isso. Ao passo que pessoas que, na verdade, muitas vezes nos provocam, ou a gente se sente provocado, provocando então, causando reações como, por exemplo, medo ou raiva, nós acionamos um sistema mais primitivo, que todo mundo tem, chamado complexo reptiliano, onde existe um circuito que faz com que a gente queira nos preservar. A gente preserva a nossa própria integridade física, isso, e inclusive psíquica. E hormônios como, por exemplo, a adrenalina, que é aquele do estresse, e mais complicadinho um pouquinho ainda, a própria questão do cortisol, que está relacionado com o estresse crônico, podem ser liberados. É lógico que aquilo que eu disse, o nosso cérebro funciona como uma antena. Então, assim, dependendo da forma que a gente recebe a notícia ou recebe aquele impacto, a gente pode responder de uma forma ou de outra. Ou seja, a força não está só naquela pessoa que seria o vampiro de energia, está também na gente, na maneira que a gente lida com essa situação. Então, o senhor está trazendo uma explicação diante dos nossos próprios sentimentos, não exatamente em algo energético ou para quem tem a espiritualidade mais aflorada e considera isso importante ou acredita e tudo mais, ou mesmo sem acreditar, tem isso aparente no corpo, não são essas explicações. O senhor está fazendo referência apenas ao, por exemplo, encontrei o doutor Fernando. Se eu tenho algum registro emocional pelo doutor Fernando, algum estresse, alguma discussão, pode ser que eu vá liberar esses sentimentos que vão afetar o meu cérebro. Ou se eu tiver apenas lembranças positivas com o doutor Fernando, eu vou encontrar e, puxa, vou me sentir bem. Ele tem uma energia, a gente fala que é uma energia ótima, né? Mas o senhor está fazendo uma consideração apenas em relação a sentimentos. Exato, a forma que você recebe aquilo. É lógico que existem diversas práticas populares, como, por exemplo, colocar um band-aid na região do umbigo. Quem nunca escutou isso? Na verdade, a gente sabe... Do sal grosso atrás da porta, enfim. Isso. Talvez exista isso. A ciência não prova, outros caminhos e outros conhecimentos, talvez pela experiência, tragam aqui dados realmente importantes e contundentes. Mas, do ponto de vista científico, o que acontece é isso que eu expliquei. Por isso que é tão importante a gente entender que existe uma coisa, por exemplo, na medicina chamada efeito placebo. Ou seja, eu desejo aqui melhorar. A gente falou de vacina, de teste, né? Eu desejo melhorar, estou recebendo o benefício, alguém está me trazendo alguma coisa boa. E eu mesmo coloco o meu cérebro e entro no processo de autocura. Da mesma maneira, Elisa, que existe um outro termo que a gente fala menos, chamado nocebo. O que é isso? A pessoa deseja o mal para o outro, ou não quer que a outra pessoa melhore, ela recebe aquela informação daquela maneira, digere daquele jeito e o corpo físico acaba respondendo de uma forma não tão boa assim. Por isso que é importante a gente entender que existe dentro do cérebro da gente um processo que pode facilitar tanto a cura, como a saúde, como até mesmo a doença. Interessante, hein? A gente aprender cada vez mais sobre esse motorzinho aqui tão importante que é o nosso cérebro. Doutor Fernando, muito obrigada, viu? Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Espero que o senhor saia bem daqui do quadro, não pesado. Todo dia eu saio bem, que eu não tenha aqui sugado a sua energia, doutor. Este foi mais um Correspondente Médico.